Já está ao vivo. Gente, bom dia. Como sempre, nós entramos em cima da hora. Hoje, daqui 2 minutinhos, a gente começa, nós vamos fazer uma oração. Aliás, nós vamos fazer diferente, nós vamos usar uma oração do Chico para a gente iniciar, enquanto dá tempo do pessoal ir chegando e compartilhando, nos ajudar nos compartilhamentos. Domingo de manhã, com esse frio, não deve ter ninguém acordado ainda, né? Bom, quem não conhece é o Daniel Matias, meu irmão. Primeira vez que ele está com a gente, vai fazer. Já fez várias vezes o Coen lá em São Carlos, frequenta o Bobeiros. Agora estou sabendo que vai começar a estudar junto com o Júnior lá no nosso lar, que a gente tem um carinho, uma parceria muito grande. Então, Dani, bem-vindo, se apresenta aí e a gente vai pôr na oração. Gente, quem puder ir compartilhando, enquanto isso, nós agradecemos, tá bom? Olé, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos os amigos aí. É um prazer muito grande estar aqui, a gente poder conversar um pouquinho, né? A gente está demitido aí. O Lé convidou, eu agradeço imensamente a oportunidade, porque isso, que nem eu falo, né? É muito interessante a gente poder fazer essas reflexões, porque obriga a gente a estudar, né? Obriga a gente a estudar e se aprofundar nesses conhecimentos que são tão importantes para a gente, né? Que às vezes vai passando a vida, a gente vai se preocupando com outras coisas e vai deixando o que realmente é importante para trás, né? Então, acho muito bacana essa oportunidade, porque, que nem eu falo pro Lé, né? Quando a gente fala, o ouvido que está mais próximo da boca da gente é o ouvido da gente mesmo, né? Então, a gente fala para a gente, na verdade, e procura fazer essas reflexões também com as outras pessoas, para a gente ver se a gente vai se melhorando ao longo do tempo. Então, é um prazer muito grande estar aqui, viu, Lé? Obrigado pela oportunidade. Joia. Ó, ele está falando, Lé, sou eu, viu? Vocês que não me conhecem aí, sou eu, Alexandre. É verdade. Eu não consigo chamar ele de Alexandre, não tem jeito. Então, tem gente que estranhou aí, sou eu mesmo. Vou colocar, então, antes da gente iniciar, e como a gente sempre pede, quem puder ir compartilhando com os amigos, grupos, né? A gente sempre fala que nós descobrimos através da enquete que muita gente chegou até o Amigos do Bem, porque alguém compartilhou em algum grupo uma transmissão nossa, uma palestra, uma parábola, ou estudo de quarta-feira que o pessoal está acostumado. Aliás, quem está aí, que é do estudo, gente, nós vamos... Não dá para a gente colocar todos os comentários como a gente faz no estudo, né? Mas acredito que detém uns 15 minutinhos, 20, 15 minutos finais, a gente abre um pouquinho para um bate-papo com quem está participando da palestra, tá bom? Então, nós vamos bater um papo. Vocês viram aí o tema, né? Vai dar muita discussão, muito pano pra manga. Eu gosto sempre dessas brigas, então, no bom sentido, nós vamos discutir um pouquinho. Então, vocês viram aí que a ideia é a gente bater um papo hoje sobre reforma íntima. Na verdade, é um questionamento que muita gente faz, e eu fiz muito tempo. Reforma íntima ou transformação moral. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. A gente fala muito e ouve muito sobre reforma íntima dentro da doutrina espírita, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? E aí, no final, claro, por favor, né? Vocês já estão acostumados, quem acompanha a página sempre, pode fazer nos comentários, depois, com certeza, a gente responde, como todas as vezes, a gente responde um a um, e só no final que a gente falou de deixar esse tempo, sobrar esse tempinho da gente abrir para quem está participando, quem está assistindo com a gente. Então, se vocês quiserem compartilhar com grupos e tudo mais, nós vamos bater um papinho e abrir para questionamento quando faltar uns 15, 20 minutos antes, depende de como for andando aqui. Agora, se tiver alguma coisa muito relevante que nos ajude nas nossas reflexões, no nosso bate-papo, eu estou vendo aqui pelos comentários, às vezes não dá para acompanhar, porque é muita gente comentando, mas quando tiver alguma coisinha, eu coloco na página e a gente conversa. Ó, já estou vendo bastante gente. Dona Conceição, que alegria, logo domingo de manhã. Raimundo, Itapororoca, Paraíba, bem-vindo. Eva, Murilo está ao vivo. Camila, já vi. A Ana acordou. Madalena, Edmilson, Patrícia. Gente, bom dia para todos aí. Então, como sempre, a gente pede, se vocês puderem nos ajudar compartilhando aí,
pessoal vai acordando e vai falando com a gente. Eu acho que é um assunto muito, muito, muito interessante, mesmo porque hoje nós vamos fazer uma coisa que eu sempre digo que a gente não faz, né? A espírita normalmente gosta de ir em palestra, em estudo, e falar que, nossa, aquela palestra eu preciso mandar para tal pessoa, porque ela precisa ouvir. Quando a gente fala em reforma íntima ou transformação moral, já começa por aí. É nossa, viu, gente? Não é do vizinho, nem da sogra, não é de ninguém. Então, reforma íntima já fala isso, ou transformação moral, como eu gosto de dizer. Nós vamos conversar um pouquinho. Humberto, bom dia. Eu vi um pedacinho da live lá do Sintonia, parabéns. Se vira agora para juntar todo mundo, para aparecer no Amigos do Bem também, que vocês já fizeram separado, agora eu vou fazer junto. Guto, bom dia. Amanhã o Guto está com a gente, ele e a Nayara fazendo a parábola. Obrigado, Guto. Hoje à noite no Redenção também tem uma live às 7 horas. Nós vamos compartilhar por aqui, tá bom? Gente, nós vamos iniciar com uma oração, então, e nós já vamos começar a bater um papo, tá bom? André Dutra também, bom dia. Gente, o pessoal da página está respondendo para vocês, nós já estamos aí com quase 80 amigos, então nós vamos só fazer a nossa oração. Lembra sempre que, como a gente está falando, e hoje nós vamos falar muito de Evangelho, de Jesus, de alguns questionamentos íntimos, deixa a água aí para fluidificar, aproveitem a oração, que é uma oração que eu gosto muito, e a gente, em 3 minutinhos, nós começamos o bate-papo, tá bom? Dani, se você quiser, só depois deixar que eu faço. Oi, voltou? Eu não estou te escutando. Gente, só um minutinho aqui, que deu pau aqui na transmissão, eu já arrumo já, só me dá um minuto aí, por favor. O Guto já ele já começa a me dar o sinal de que tá tudo errado aqui. Eu já sei, Guto, daqui a pouco eu... Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento,
Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Gente, eu vi que muita gente já colocou ali que estava sem som, estava mesmo, que nós colocamos o microfone no mudo e eu não estava conseguindo linkar a oração. Mas, como a gente faz ao vivo e ninguém é profissional do negócio, nos desculpem, mas vale a pena, né? Ouvir o Chico logo domingo de manhã, já dá para ganhar o dia. E amanhã, não sei se é 9 de julho, se é 25 de dezembro, nós não sabemos, é feriado de novo. Todo mundo de folga, pelo menos os de São Paulo, que tem bastante gente que não é de São Paulo na página, vocês não devem estar entendendo nada, é que o maluco, o governador aqui, mudou tudo o feriado e nós estamos tudo perdidos. Amanhã é feriado 9 de julho, para vocês terem uma ideia, para o governador. Então, para quem não é de São Paulo, nos desculpe, é que nós estamos num feriado prolongado de 5 dias. Dani, Oi. Então, como a gente se propôs aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre reforma íntima e transformação moral. Na doutrina, você até me perguntou outro dia, a gente começou conversando e tal, a doutrina, muito se fala em reforma íntima, né? A gente ouve isso muito em palestra, a gente tem muito na literatura brasileira espírita que trata do assunto, que conversa. Quer falar um pouquinho do que você, dentro da doutrina, o que você viu, o que você encontrou? E você sempre me fala, né, que esse é um trabalho de todo mundo mesmo, né? Da tentativa de mudança, de melhora íntima de cada um, mas fala um pouquinho do que você vê, o que você vê dentro da doutrina, o que você andou estudando, quais são os questionamentos em relação à tão falada reforma íntima dentro da doutrina espírita, porque a gente ouve isso em quase todas as palestras, em todos os estudos, a gente acaba ouvindo falar, né? Então fala um pouquinho, o que você acha, o que você leu, o que a doutrina nos fala dessa reforma íntima. Tá. Esse é um assunto que me chama muita atenção, né? Quando a gente se propôs até a conversar, você falou o que você acha, tal. Eu acho que é um tema que ele é muito falado, né? Mas eu acho que ele é muito falado, mas ele precisa ser cada vez mais falado, né? E compreendido. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente tem um cabedal enorme na doutrina, nos ensinando o caminho de fazer as coisas. Mas muitas vezes o que vem me chamando a atenção é que quanto mais a gente lê, a gente vai adquirindo conhecimento e esse conhecimento vai ficando guardado em nós, mas eu acho que o mais difícil, muitas vezes, é a gente passar da cabeça para o coração esse conhecimento, né? E o que acontece é que, na verdade, é o que importa. É por isso que esse assunto eu acho que chama tanta atenção, porque a gente vai adquirindo todo esse conhecimento, mas a gente precisa, sei lá, fazer ele movimentar, né? Colocar ele em prática de alguma forma. Então é por isso que eu gosto desse tema. E o que eu acho interessante na doutrina, o que eu acho mais fascinante, até vi você falando, acho que numa palestra do Despertar da Consciência, é que a doutrina nos traz um ponto, né, um cerne fundamental, que é a imortalidade da alma, né? E eu acho que esse é o principal ponto que a doutrina nos traz, porque a partir do momento que a gente se reconhece espíritos imortais, que a gente se dá conta disso, né? A gente percebe que a gente tem todo o tempo do mundo para fazer essa reforma, até ao contrário do que alguns dogmas nos falam, né? Por exemplo, a reforma íntima ela acaba sendo, eu acho que um pouco negligenciada e adiada de certa forma,
porque muitas vezes a gente acaba não entendendo o objetivo dela. E o ser humano, infelizmente, quando a gente não tem um objetivo, a gente não sabe traçar o caminho, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na imortalidade da alma e a gente vê que o nosso objetivo é chegar à perfeição, a gente consegue traçar um caminho de, no dia a dia, a gente começar a se preparar para chegar nessa perfeição. E isso eu acho que é o grande esquema da coisa, é a imortalidade da alma que nos dá essa... tipo assim, eu tenho todo o tempo do mundo, mas eu preciso fazer essa transformação, porque quanto mais eu adio, é pior para mim mesmo, né? Então, é isso que eu acho fundamental na doutrina espírita. Eu penso que essa possibilidade da gente se autoanalisar e sem pressa, sem cobrança de ninguém, a não ser de nós mesmos, da nossa consciência, é que a gente vai promovendo essa chamada reforma íntima, né? Porque é muito difícil a gente achar que a gente tem que se reformar intimamente, porque senão a gente vai para o inferno, a gente vai sofrer, essas coisas todas. A gente vai sofrer as consequências da nossa não transformação. Na verdade, é isso que eu... E outra, somos nós que vamos sofrer essa consequência, mas sempre amparados pela misericórdia de Deus, nos dando aquela segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª, 20ª, quantas chances precisar. Então, por isso que a gente estava até discutindo reforma ou íntima ou transformação moral, é nesse ponto que eu acho que transformação é mais suave, eu acho. Eu acho que reformar, como o próprio nome diz, né, impõe a gente a parar, né? A gente vai reformar, a gente tem que parar, reformar, às vezes até destruir tudo que foi feito, e reformar, né? Por isso que às vezes assusta um pouquinho a reforma íntima. Nossa, parece um negócio do outro mundo, parece um negócio que envolve dor, sofrimento, culpa e tudo mais. Eu já acho que transformação moral, na verdade, é o que a gente deve fazer. É um negócio que a transformação a gente faz enquanto a gente vive, na nossa caminhada, estando cientes de que não vai ser do dia para a noite, né? E já tendo essa ciência de que não vai ser do dia para a noite, a gente já diminui um pouquinho o processo de culpa, né? E não implica em destruir nada, porque a gente não está pronto, a gente está em construção, né? Nós estamos em construção. O projeto é perfeito, Deus fez um projeto perfeito, mas às vezes a gente, como pedreiro aí, a gente vai indo pelo caminho errado, né? Usando os materiais errados, então a gente tem que, às vezes, ir transformando. Eu me lembro, você perguntou, né, o que eu tenho visto na doutrina e tal, eu acho bacana o fato transformação, a palavra transformação, eu acho mais adequada, porque eu me lembro que eu vi há pouco aí uma palestra, eu acho que do Haroldo, onde ele fala assim que a gente tem que se transformar mesmo. Ainda ele dá uns exemplos que eu achei muito bacana. Ele fala assim, por exemplo, o fofoqueiro, o maledicente, se transformado, ele se torna um excelente divulgador. Ou seja, ele vai espalhar notícias boas, ele vai espalhar a mensagem que Jesus quis deixar e tudo mais, né? O ciumento é uma pessoa que sabe amar, ama incondicionalmente, mas da maneira errada. Então, se ele se transformar esse sentimento de amor para o lado correto, ele vai ser uma pessoa com grande capacidade de amar. Então, assim, por isso que eu acho que transformação, na minha opinião, é uma palavra mais suave e quando a gente encara desse modo, a gente acaba, por exemplo, não tendo medo de fazer esse processo, não tendo receio de fazer esse processo, né? Porque a gente entende que é um processo lento, vagaroso, no nosso tempo, e que a gente está sempre amparado por Deus e não precisamos ter culpa. Quando a gente cair, a gente levanta e continua tentando fazer a nossa transformação. Assim como diz Kardec, né, que se reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral que ele faz e pelos esforços, né, que ele implica em se melhorar, em vencer as suas más inclinações. Ou seja, todos nós somos bons espíritas, todos nós que fazemos esforços podemos nos considerar bons espíritas, né? O que não pode é a gente ficar parado sem fazer o esforço. Não é esperar que a gente vai virar santo do dia para a noite, mas também não é se acomodar naquela situação e dizer assim, não, eu tenho todo o tempo do mundo, então que fique, eu vou deixar para depois. Não,
Aí a gente não está fazendo o esforço que de nós é necessário. Jesus deixou todo o caminho, deixou receita, deixou a bula para a gente, né? E a gente tem que fazer a nossa parte. Isso que eu acho bonito, né? Que a gente não entrega essa responsabilidade para ninguém. A gente é capaz, a gente é o responsável por fazer isso dia após dia, aliás, minuto após minuto, porque a gente é cobrado o dia todo, a todo momento, a fazer essa transformação. Então, eu acho que é um tema muito abordado, mas eu acho que quanto mais a gente abordar ele, cada vez ele vai ser mais necessário de ser abordado. Porque, às vezes, a gente aborda ele na superfície, mas a gente não aprofunda muito esse tema, né? É isso, eu acho interessante isso. Dani, desse comentário seu, dá para a gente conversar sobre muita coisa, né? Eu sou extremamente suspeito, porque com a história de estudar ou procurar entender um pouquinho a doutrina, os dois primeiros grandes pontos em relação a isso, você já tocou, e acho que até coloquei no comentário dela aqui, da Márcia, está falando justamente disso, para quem quiser acompanhar aí, ó. Acho interessante a doutrina de que a capacidade de esclarecer que a evolução de cada pessoa pode ser dentro do seu próprio credo, enfim, estar em construção feita de cada um. Então, muito do que o Dani falou, eu vou aproveitar o comentário da Márcia, isso é uma coisa muito importante da gente entender também, é que nós espíritas, nós estamos criando um grande hábito muito horrível, muito feio e difícil de arrumar, que é nos apoderar de algumas coisas. Nós criticamos tanto várias outras religiões, outras crenças, e nós estamos nos apropriando de algumas coisas que não são da doutrina espírita. Por exemplo, transformação moral e reforma íntima não é da doutrina espírita. Nós tratamos isso muito tempo, durante quase todas as exposições, mas não é da doutrina espírita. Isso é do próprio ser humano, naturalmente. Esse é o processo. E aí, como você falou, imortalidade da alma, em múltipla existência, por exemplo, para nós, e eu sempre digo que não cabe ao espírita, é uma lei natural, é fato. As outras crenças delas não acreditam, mas é só se trazer para a racionalidade, nós vamos entender que é uma lei natural que é comum. Então, na verdade, nós precisamos tomar muito cuidado, e nós espíritas, ou simpatizantes, que agora tem, outro dia eu ouvi que tem espírita não praticante. Exatamente. Eu fiquei assustado quando eu vi isso, mas tem. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas apropriações nossas. O Guto está comentando, nós estamos em transformação o tempo todo. E é justamente isso. Por isso que muitas vezes, e eu já tive alguns problemas sérios, agora não é brincadeira, em alguns lugares que eu questiono da onde que surgiu reforma íntima. Porque a gente fala tanto, né? E aí várias pessoas vão entrar agora na página e vão falar, não, mas no livro do Chico tem, Emmanuel fala isso muito, o tempo todo. Mas na doutrina, nós não temos a citação de reforma íntima. Nós falamos o tempo todo, mesmo porque nós, espíritas, aí sim, para quem tem um pouquinho de conhecimento, como nós estamos em processo de evolução natural, e nós vamos chegar à perfectibilidade, então é um processo contínuo. A cada dia vai se transformar. E quando a gente fala em reforma, você usou o exemplo do pedreiro e tudo mais, é sempre a gente entender que a reforma, normalmente, eu tenho que destruir alguma coisa para colocar alguma coisa no lugar. E não é isso. Tudo que nós passamos, mesmo os equívocos, os erros, tudo faz parte desse processo de transformação. Então, na verdade, quando eu reformo, eu não quero mais um banheiro naquele lugar, eu vou fazer uma prateleira, eu destruo aquele banheiro, tiro o vaso, tiro a pia e coloco outra coisa no lugar. E com a gente não é assim. Eu não coloco nada no lugar. Tudo que eu passei é aprendizado meu, inclusive ou principalmente os erros. Então, na verdade, quando a gente fala em reforma íntima, nós sempre temos que tomar muito cuidado nesse sentido. Virou um termo, é claro que aqui nós estamos tentando levar para o que Kardec nos disse, o que a espiritualidade nos disse. O princípio que Chico trata, Emmanuel trata muito disso, André Luiz trata muito disso, usando o termo reforma, se você for estudar e aprofundar o que eles querem dizer exatamente isso, é uma transformação, mas eu não gosto do termo reforma por conta disso, porque quando eu comecei a estudar e tentar entender o que é reforma, porque, na verdade, como nós somos preguiçosos por natureza, a reforma, ela é mais
dá para desculpar mais, dá para a gente... Por quê? Eu falo, eu errei, então eu apago aquele erro e está tudo certo. Eu ponho uma coisa nova no lugar. Isso que me incomodou muito quando a gente falava em reforma íntima, eu escuto muito de reforma íntima. O sentido que Chico, Emmanuel nos dá é o da transformação moral. Mas quando você fala em reforma, eu sempre me pego nisso. Então se eu fiz um erro, eu ponho alguma coisa, uma pedra em cima e aquilo está resolvido. Não. O erro que eu cometi, ele serve como alicerce para que as outras coisas melhorem. Quando eu descubro que algo que eu fazia estava equivocado, o meu trabalho é não cometer mais aquele erro, mas aquele erro existe na minha história espiritual. Eu não fui criado agora e nem vou apagar tudo que aconteceu, nem dessa existência e nem das outras. Então é só esse cuidado que a gente tem que ter. Então, só para a gente ter uma ideia, eu falei agora há pouquinho, né, que não tem, outro dia teve uma discussão homérica, eu falei que não tem na codificação a reforma íntima. Ela te dá todas as orientações para isso. Você citou agora há pouco. Nós temos lá o guia modelo, que é Jesus, e eles nos dizem isso, no Livro dos Espíritos. Mas em momento algum da doutrina, aliás, tem um momento que eu até fui pesquisar há muito tempo atrás e encontrei aqui os marcamentos. Mas não tem nas obras assinadas por Kardec a reforma. A não ser, ele tem um único trecho em todo o conjunto espírita, que é a referência ao termo reforma, que é na Revista Espírita de julho de 1866. E uma citação do Projeto de Caixa Geral de Socorro e Informações para os Espíritas. Quem quiser procurar depois, então, a Revista Espírita, julho de 1866. E ele fala do texto aqui, eu vou só ler o texto, é curtinho. O Espiritismo é uma crença filosófica e basta simpatizar com os princípios fundamentais da doutrina espírita. Tem mais um trecho grande, depois ele vai lá embaixo. O Espiritismo não tem privilégio de transformar subitamente a humanidade. E se pode admirar-se de uma coisa, é do número de reformas, aí ele fala a única vez, né, que ele já operou em pouco tempo, ao passo que muitos, onde enquanto tem preparado, ele entra, por assim dizer, de uma vez, noutros só penetra gota a gota, conforme a resistência que encontra no caráter e nos hábitos. Então essa é a única citação que tem dentro das obras de Kardec que ele fala em reforma, mas veja que ele fala em reforma aqui, do número de reformas íntimas que pode ocasionar. E fala de novo, que acho que a Meire comentou agora há pouquinho, que isso é extremamente importante, que você comentou e eu coloquei o comentário dela. É minha mudança. Infelizmente, esse é o tipo da coisa que ninguém pode fazer. Pai, mãe, filho, esposa, marido, amigo, não rola. Não consegue fazer. Você simplesmente... Se não se convencer, se isso não te tocar, por isso que eu sempre falo, assistir palestra domingo de manhã, olha, é um sacrifício, hein? Acordar cedo para assistir palestra e tal. Mas se eu assistir palestra e ficar colocando bom dia, boa tarde, e não prestar atenção, isso, mais do que prestar atenção, isso não me tocar a ponto que eu comece a tentar mudar alguma coisa, que eu consiga enxergar que realmente algo ali me faz ter um tipo de mudança moral, não me adianta de nada. É simplesmente perda de tempo, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. E vira, que a gente sempre fala, né? Vira uma desculpa muito grande, porque nós temos as múltiplas existências, nós vamos reencarnar, mas a pressa é minha. Então, os erros que eu cometi, eles continuam fazendo parte da minha vida espiritual e do meu aprendizado. Mas então, peraí, Alexandre, mas você está falando então que o erro não tem problema nenhum? Claro que tem, porque você vai ter que reparar. E você vai entender que estava equivocado. Essa é a transformação e não a reforma. Eu cometi o equívoco, eu estou errado, cometi várias atitudes equivocadas. Acho que o Edmilson está falando, a reforma íntima e mudança de atitudes equivocadas, ou estou errado? Exatamente isso que nós estamos falando, Edmilson. As mudanças dos meus erros, eu entender que eu estou errado, e isso me tocar a ponto de eu começar a mudar, essa é a transformação. Por isso que eu falo que não é reforma, e a codificação não nos diz em reforma, porque eu simplesmente eu não tiro isso da minha existência. Eu não pego que nem o banheiro que eu tirei o vaso, troquei de lugar, e ponho um novo lá. Aquilo que eu fiz de equívoco continua sendo meu, mesmo porque eu só aprendi, eu só quis transformar porque eu entendi que estava errado. E é isso que a doutrina é fantástica, quer dizer, e o Dani acabou de falar, Dani,
Eu tenho várias existências. Quantas oportunidades eu vou precisar? Quantas forem necessárias para você corrigir, entender, corrigir e fazer, não cometer mais o mesmo equívoco. Depois que aprendeu, nós não erramos mais. Então, é nesse sentido que eu não gosto muito da reforma, porque a reforma eu jogo fora, e, na verdade, eu não jogo nada fora. Mesmo o meu erro, e a gente se culpa demais por isso, muitas vezes. Mesmo os meus erros são extremamente importantes para o meu aprendizado. Porque senão eu não vou aprender. Se eu jogar erro e ele não existir na minha existência, eu não aprendi nada com aquilo, porque aquilo foi feito e eu tirei da minha vida. Entendeu? Exatamente. É sentido que eu não gosto muito da palavra reforma, embora, é o que eu sempre digo, muita gente vai falar, não, mas tem lá no Chico, tem lá no Emmanuel, tem. O sentido que eles nos falam é da transformação do homem velho para o homem novo. Isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz. Deixa para trás o homem velho. Os defeitos são do homem velho, mas o homem velho existiu. Ele faz parte do homem novo, porque senão eu não construo um novo ser. Então, toda a de aprendizado, senão eu nunca vou aprender. É nesse sentido que a gente sempre tem que discutir. Se eu jogar fora todos os meus erros, como é que eu vou saber se eu errei ou não? Eu preciso entender que eu estava errado para que aquilo não ocorra de novo. Porque senão eu vou cometer o mesmo erro. Se eu apagar da minha história, eu não lembro mais que eu cometi aquele erro. Eu não aprendi nada com ele. Então, é nesse sentido que a gente tem que se preocupar. É a mesma coisa que a gente pegar a prova, né? É a mesma coisa que a gente fazer uma prova, por exemplo, na escola, de matemática, valia 10, tirei 6, pego a prova, jogo fora. Não vou ver o que eu errei, não vou estudar o que eu errei para fazer com que isso sirva de aprendizado para o futuro. Parece que é só uma questão de semântica, né? Eu acho que muitas pessoas falam assim, não, mas isso aí tem que pegar a ideia. É claro, tem que pegar a ideia é a mesma. Mas a questão da semântica, eu acho ela muito importante para a gente entender muitas coisas que a gente às vezes não entende por não aprofundar o que a palavra está querendo dizer. Né? Eu acho isso muito importante. E essa questão que você falou de a gente estar sempre em evolução, esse sempre é sempre mesmo, né? Se a gente olhar a codificação, quando fala dos espíritos puros, eles estão em constante evolução, né? Por isso que é no capítulo ali 17, né, do Evangelho, que é o sede perfeitos, aonde Jesus fala para a gente, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Eu acho interessante uma abordagem que eu vi esses dias, dizendo que, olha como a semântica, como entender a palavra é importante. Quando Jesus fala, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, por que Jesus não falou como perfeito é o nosso Pai Celestial? Porque Jesus ele se dirige ao Pai, né, de 3 formas no Evangelho. Ele fala o meu Pai, em algumas vezes ele fala o nosso Pai, em algumas vezes ele fala o vosso Pai. E quando ele diz sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele está querendo dizer que é para a gente ser perfeito da maneira que a gente entende o Pai. Né? O vosso Pai quer dizer como vocês entendem o Pai. Porque a princípio pode parecer difícil a gente ser perfeito como Deus. Meu Deus, vai demorar muito. Mas por isso que Jesus deixou claro, seja perfeito como vosso Pai é perfeito. Ou seja, segundo o entendimento que você tem de Deus. Né? Quando ele dizia o nosso Pai, é mais ou menos assim, né? Quando Jesus falava o meu Pai, ele estava querendo dizer o entendimento que ele tinha de Pai, que nós ainda não temos. Quando ele fala o vosso Pai, é o entendimento que nós temos do Pai. E quando ele fala o nosso Pai, é aquele entendimento que o entendimento dele e o nosso entra em conjunto. Né? É por isso que eu acho importante a gente estudar a questão da semântica das palavras. Se você pegar esse ensinamento de Jesus, então, para a gente ser perfeito, conforme a gente vê o Pai perfeito, é eterno. Porque quando a gente alcança aquela perfeição que a gente achou que é a perfeição do Pai, com certeza os nossos conhecimentos, nossos sentimentos aumentaram. Né? A nossa ideia do Pai aumentou. Então agora nós temos um outro trabalho. E até esse novo patamar que a gente entende do Pai. Né? Por isso que essa transformação ela vai ser eterna mesmo. E como você bem disse, só depende da gente. É a única coisa que não dá para transferir. Né? Até esses dias eu vi uma palestra que alguém disse assim, você é teimoso igual o pai.
fulano é teimoso igual o pai. Não, ele é teimoso e o pai é teimoso por coincidência. Mas assim, a gente puxa características biológicas, mas a gente não tem como transferir características morais. Isso vai depender só da gente mesmo, né? Eu estou vendo, aliás, muita gente, muitos amigos queridos aí, a Paula está com a gente agora, eu vi Melissa, obrigado Melissa, está até comentando com a gente, ajudando nos comentários, e até deixa eu achar, a Melissa colocou um comentário aqui, ó, reformar é reparar, lapidar, como se fosse consertar um móvel de nossa casa, reformar o móvel é o mesmo, mas consertamos, estamos nos reformando sempre. Essa é a ideia, Melissa, é isso que a gente conversou, se nós pegarmos o espiritismo, principalmente no Brasil, né, e a gente vai usar Chico como uma grande referência e as obras dele, nós vamos ver muitos se falando em reforma íntima, tanto que virou um dos grandes assuntos dentro da doutrina espírita aqui no Brasil, né? E quando a gente fala, quando a gente está questionando reformar ou transformar, e é um questionamento, por isso que eu falo que a doutrina de Kardec não fala em reforma íntima, eles falam todo o tempo em transformação, em melhora moral, em consciência moral e tudo mais, é nesse sentido, porque a única diferença que tem, que a gente teria que ter cuidado, é isso que a gente comentou. Eu não destruo o velho para começar o novo. Aí o exemplo da Melissa, aí cabe. Eu peguei um móvel antigo e melhorei ele. Eu pus um estofado novo, melhorei o que ele estava estragado, ele estava começando a ficar velho e eu fui arrumando. Caberia pensar nesse sentido, mas quando nós falamos em interior, quando nós falamos em reforma íntima ou transformação íntima, como é que eu transformo isso? Como é que eu remendo? Nós não temos possibilidade de remendar, na minha visão, em relação ao que a doutrina nos diz. O grande objetivo é transformar aquilo que era um equívoco, que era um erro, em acerto. Então, nós estamos pegando o que estava errado, entendemos, o grande passo é esse, nós sabemos disso na doutrina já, né? Eu entendi que eu estava equivocado, não cometo mais, e além do que é aí que pega, a doutrina espírita afasta um monte de gente. Eu tenho que reparar esse erro. E quando a gente fala em reforma, eu não reparo, né? Porque se eu joguei fora aquilo ali, ele, em muitos momentos ele vai ficar esquecido. Então é nesse sentido que a gente fala em transformação, e lembrando que, na verdade, por isso que eu usei a citação de que Kardec usa o termo reforma íntima, na verdade ele não fala nem em reforma íntima, ele fala em reforma moral na Revista Espírita. Então, na verdade, você não tem muito disso em relação a gente pegar a reforma íntima como a gente vê, e o objetivo, gente, nós precisamos entender o seguinte, pelo amor de Deus, não, mas é todo mundo me crucificando de novo na rede social, porque eu estou indo contra o espiritismo. Não é isso, é que, na verdade, o sentido, nós falamos isso várias vezes, eu e o Dani, o sentido que deram, que Chico deu, que Emmanuel deu, principalmente Emmanuel fala muito disso, em reforma íntima, é o mesmo sentido da transformação que nós entendemos que precisa acontecer. Mas é uma relação de semântica. A Paula está até comentando aqui, eu adoro estudar semântica das palavras, faz do estudo algo profundo. É exatamente isso, nós precisamos tomar muito cuidado para nós interiorizarmos de verdade o que a gente ouve, o que a gente lê, o que a gente entende. Porque, senão, nós vamos fazer o que muita gente questiona, e talvez muita gente tenha procurado a doutrina espírita. Eu li a Bíblia e aquilo é muito complicado. Mas é muito complicado ou você não se aprofundou? É muito complicado ou você teve preguiça de estudar? Uma vez eu vi um palestrante, dirigente espírita, falar que ele não gostava do Richard Simonetti, porque o Richard ele falava muito difícil. Eu falei, não, então tem alguma coisa errada. Então não é melhor você estudar e entender o que o Richard está falando do que falar que o Richard é ruim? São duas coisas completamente diferentes. Eu não gosto do Richard porque o Richard fala difícil. É o vocabulário do Richard. O Richard estava num patamar, dentro da doutrina espírita, completamente acima da maioria de mim, pelo menos, num patamar infinitamente superior. Então, o que ele falava para ele era muito simples. O que ele falava para ele era do entendimento. Ele devia olhar e falar, nossa, não é possível que você não está enxergando isso. Como se nós formos olhar, é só a gente mudar ainda um patamar maior. Vocês já imaginaram Jesus olhando e falando, nossa, eu falo tão claro e eles não entendem nada. Nós estamos estudando as parábolas, tem gente que fala assim, nossa, eu não entendia nada das parábolas, e ficou tão simples. Mas foi o Amigos do Bem, ou o Tavinho,
ou o Guto, que vai fazer amanhã, ou a Ana, ou o Alexandre, que facilitaram. Não, nós estamos falando exatamente o que ele falou há 2000 e tralá anos. Nós falamos exatamente a mesma coisa. Então, cabe a nós tentar entender, aprofundar. Nunca, gente, a doutrina nos cobra o tempo inteiro, por isso que eu brinquei agora há pouco que tem espírita não praticante. A doutrina nos mostra o tempo inteiro de que nós precisamos realmente nos aprofundar nos ensinamentos. Nós precisamos entender o que Jesus falou, nós precisamos entender o que os espíritos superiores falaram. Não adianta nós pegarmos frases da doutrina espírita e colocar no Facebook. É lindo, mas e aí? Aquilo ali faz efeito na sua vida de verdade ou é porque para os outros lerem? Os outros acharem que você está fazendo aquilo ali? E normalmente nós fazemos isso. Nós achamos super lindo, eu brinco sempre com a história do Evangelho. Nossa, o Evangelho é lindo. Eu fico apavorado cada vez que eu leio o Evangelho, o que era para fazer e eu não consigo fazer nem 1/10 daquilo. Então ele é lindo se colocado em prática. E isso serve para a nossa transformação. Isso serve para quem quiser continuar usando o termo reforma, gente. Muda moralmente e continua usando reforma. Não é esse a questão. Vamos continuar, amiguinho. Exatamente, continua só, mas o que nós precisamos? Interiorizar. Nós precisamos fazer com que aquilo que nós estamos lendo ou estudando, se foi o Emmanuel que escreveu Reforma, e eu gosto da maneira com que ele lida do assunto, a essência da posição de Emmanuel, talvez seja a que a espiritualidade nos mostrou na codificação. Mas cabe também não ter a preguiça de entendermos que são coisas diferentes. Eu vou aproveitar o Humberto aqui. Em muitos momentos dessa reforma íntima ou transformação, ainda podemos ter recaídas. É por isso que é sempre muito difícil essa transformação. É exatamente isso, né, Humberto? O trabalho é constante. Acho que o Dani falou agora há pouquinho. Esse trabalho, ele é diário, ou de minuto em minuto, ou de segundo em segundo. Qual que é o grande problema disso tudo? É o tal do orar e vigiar. De novo, não é a vizinha, não é a amiga, não é o grupo de WhatsApp, não é para compartilhar fofoca, não é esse orar e vigiar que ele falou. É um outro sentido, que é o dessa preocupação. É dessa preocupação diária de não mais cometer os equívocos que nós cometemos normalmente. Por quê? Mas, Alexandre, não tem jeito. Claro que não ainda, gente. Nós estamos vivendo em prova e expiação. Nós estamos um passinho para frente de mundo primitivo. Nós estamos muito mais longe da perfeitibilidade do que o primitivismo. Muito mais próximo. Nós estamos com um pé ainda no mundo primitivo. E há quilômetros da perfeição, ou da perfeitibilidade, melhor dizendo. Então, na verdade, não é motivo para desespero. O motivo é fazer com que a gente acelere o processo dessa transformação moralmente. Por isso, transformação moral. Quando a gente fala em reforma íntima, é a minha mudança interior. Transformação moral, o que é? Mudar os meus hábitos morais, mudar a minha conduta moral. Quando eu mudo a minha conduta moral por aprendizado, eu aprendi que aquilo não deveria ser feito, que aquilo não poderia mais acontecer, ou que eu não devo mais cometer isso. Não só para não prejudicar o outro, mas porque está me prejudicando. Então, a transformação moral, ela é de dentro para fora. Eu mudo os meus hábitos, os meus costumes, o meu entendimento, e aí é claro que isso fatalmente, exteriorizado, vai fazer o benefício para quem está à minha volta. Isso é inevitável. Mas a mudança, a transformação moral é minha. Eu preciso transformar, e não para agradar ninguém, nem Deus. Ele não está esperando o agrado de ninguém. O que ele está esperando é a nossa pressa de chegar mais próximo dele. Simplesmente. Ele não está esperando e não está nem ofendido, porque ele nem se ofende, né? Tem para nós, tanto não está ofendido, ele deu quantas oportunidades forem necessárias. Exatamente. E você, eu acho que você tocou no ponto fundamental, porque é o Humberto, né, que diz, que é difícil porque a gente tem muitas recaídas, né? Mas eu acho que você agora, Léa, você tocou no ponto fundamental, nada mais Emmanuel nos ensina isso em muitas lições, que a transformação moral nada mais é do que a educação. E educação, Emmanuel nos diz que é a mudança de hábitos, né? É a gente focar em nos mudar os hábitos. Emmanuel dedicou um capítulo inteiro, acho que do Pensamento e Vida, o capítulo número 20, onde ele intitula Hábitos.
né? Ele dedicou esse capítulo inteiro porque ele diz que, eu não vou me lembrar direito com as palavras, mas a ideia que Emmanuel disse é que o hábito ele é uma esteira de reflexos mentais da nossa evolução que que transforma aquilo em rotina, que nos induz à rotina. Então, quer dizer, o hábito é a acomodação. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é todo dia fazer, né, como depois acho que a gente fala disso, como Santo Agostinho falava de passar o dia em revista e ver aquilo que a gente fez, e aquilo que a gente fez, certamente aquilo que a gente fez de errado e de bom também, porque são hábitos enraizados em nós. E a única maneira da gente mudar, da gente se melhorar e parar de ter as nossas recaídas, que nós ainda vamos ter, é a gente trabalhar essencialmente a mudança dos hábitos, né? E como que a gente muda hábito? Não tem como a gente mudar hábito, Emmanuel também nos diz isso, que não tem como a gente mudar através da disciplina, né? Até Emmanuel tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele fala assim, que em todos os quesitos da nossa vida, a disciplina antecede a espontaneidade, né? Não tem como a gente tornar um hábito automático na gente se a gente não se disciplinar, né? Eu sou fofoqueiro. Na hora que eu vejo, eu estou fazendo fofoca já, não tem jeito. Eu chego no trabalho e estou fazendo fofoca, porque é um hábito meu. Agora, se eu faço... se num dia eu fiz 20 fofocas, no outro dia eu fiz 19, eu estou me esforçando. Se no outro dia eu fiz 18... Escapou de um, né? Exatamente, escapou de um. Sorte daquele que escapou de uma, né? Ó, se tem fofoqueiro no grupo aí, coloca eu na 19, mas tira eu da fofoca, faz favor. Mas, na verdade, é a gente disciplinar os nossos hábitos, né? Puxa vida, eu sou ciumento, sou uma pessoa ciumenta. Então, pera um pouquinho. Na hora que eu vou tomar uma atitude que eu vejo que aquela atitude é uma atitude de um ciumento, eu vou ter que contar até 10, até 100, até 1000, vou ter que me segurar, porque é a única maneira, em cima do que o Humberto falou, né, que eu acho perfeitamente válido o que ele falou. Às vezes a gente desanima porque a gente fala assim, puxa vida, é difícil mesmo, todo dia eu recaio, mas a gente tem que procurar não virar santo, mas cada vez recair menos, eu acho, né? Então, puxa vida, como a gente está dando vários exemplos aqui, eu sou mentiroso. Eu me seguro e não conto aquela mentira, eu não invento aquela fofoca, é uma menos. Com isso, como o Emmanuel nos disse, então, em todos os aspectos da nossa vida, né, a disciplina vai anteceder a espontaneidade. Vai chegar uma hora que, de tanto praticar, a gente não fala tanto que a prática leva à perfeição, né? Eu falo para o João Pedro, meu filho, adora basquete, e eu falo, filho, pratica, que você vai ficar bom pra caramba nisso. Né? Então, a prática leva à perfeição, mas é importante a gente ver que a prática de tudo leva à perfeição. Então, se a gente pratica reclamação, nós vamos ficar excelentes reclamadores, né? Se a gente pratica mentira, vamos ficar excelentes mentirosos. Então, a gente tem que praticar os bons hábitos. Não é fácil, mas através dessa prática, um dia nós vamos chegar lá. Jesus não disse? Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós vamos ser perfeitos. Só que através da prática, se a gente eliminar a prática e se acomodar, nós não vamos chegar a lugar nenhum nunca, né? Dani, você tocou em dois aspectos aí muito importantes. Só aproveitar, eu deixei o do Humberto aí, porque depois ele fala, depois ele tira sarro de mim, por isso que eu coloco a coisa dele. Ó. A mudança de hábito não pode ser só o nome do filho. Perfeito. Toda vez, aqui não sabe, depois eu conto. Do espírito de porco, né, Humberto? Se você quiser fazer o comentário, então para ele. Mas você falou, a gente precisa usar muito isso que você comentou. Quer dizer, nós usamos ainda a desculpa de que, quando a gente pega esses grandes exemplos, né, de Jesus, eu agora há pouco usei o Richard, nós vamos usar o Chico, inúmeros, né, Madre Teresa, temos aí inúmeros, não, temos vários, Gandhi, Buda, enfim, grandes avatares que vieram nos mostrar, e nós, por incrível que pareça, nós usamos a desculpa, muitas vezes, de que está muito distante. Mas eu nunca vou ser um Chico Xavier. Não vai mesmo. Foi o Chico Xavier. Ele teve as dificuldades dele, teve o aprendizado dele, o sofrimento dele, as alegrias dele, mas ele era do espírito daquele ali. O que era o Chico Xavier, o espírito do Chico Xavier é que estava pronto para esse tipo de ação naquele momento. E eu não estou ainda. Agora,
Quando Jesus nos disse que nós vamos ser perfeitos, como é o Pai, gente, ou eu acredito no que Jesus diz, ou não acredito. Se ele falou todos vão, todos vão. Alexandre, até esse que você pensou, lembra? Os políticos, eles também. Assassino, estuprador, também. Todos. Ele disse todos. Se ele falou que todos seremos perfeitos, como o vosso Pai é, todos vão ser. Ou eu acredito em Jesus e no que ele nos falou, ou não. Senão, nós vamos voltar a ter o que a gente tem em vários outros segmentos religiosos. Eu pinço o que me interessa, o que eu não concordo eu deixo de lado e vamos tocando a vida desse jeito. Não, ou eu acredito ou eu não acredito. Existe uma dificuldade muito grande, nós estamos nesse processo de construção ou de transformação diária. Então, é exatamente isso. Então, eu estou construindo o homem novo, eu estou fazendo com que os meus hábitos, a minha maneira de entender a vida seja diferente. Eu vou jogando fora da minha existência os equívocos, mas não fora da minha história espiritual. Está gravado no meu histórico, no meu HD, aquilo ali está. Não adianta eu apagar, eu não consigo apagar. Eu consigo reparar. Eu sou obrigado a reparar, eu sou obrigado a entender e a reparar, mas não apagar. Porque aquilo me fez diferente. Aquilo me fez... Nossa, eu fui pego numa mentira. O que normalmente nós fazemos? Primeiro, nós tentamos negar. Ou uma fofoca. Não, mas não foi bem assim. Eu não falei por mal. Falou por mal. Falou porque você gosta de ser fofoqueiro. Falou porque você gosta do que você faz. O que a gente sempre ainda não entendeu, e a gente faz naturalmente, é justificar os nossos erros como algo imperdoável. Não. Quem tem que se melhorar, quem tem que mudar esse hábito, esse costume, esse vício, somos nós. Então, quando eu faço fofoca, quando eu minto, eu fiz porque eu gosto de fazer. Esse é o grande passo para a gente começar a transformar. Porque é um hábito. Eu descobri que aquilo é meu. De que não é porque eu fiz, porque alguém falou e eu respondi. Não, você fez porque você gosta. Isso te faz feliz, por incrível que pareça. Eu sempre uso esse exemplo. O assassino mata alguém porque para ele dá prazer. Ele está sendo feliz. É assustador, mas é verdade. Ninguém faz nada sem feliz, gente. Ninguém. Até o suicida. Por que ele se mata? Para parar de sofrer. Então, ele está simplesmente tentando não ter mais aquele problema. E as outras coisas que nós fazemos, e agora nós estamos quase caminhando para o final, mas o Dani falou, nós vamos lembrar sempre, agora eu vou lembrar do Manu, né? Não tem jeito, não, Humberto? Paula, que é o da 919, que todo mundo cita o tempo inteiro, mas é a mesma coisa, nós ainda não interiorizamos. Então lá, Kardec pergunta, né? Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, conhece-te a ti mesmo, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. O Humberto acabou de falar. Qual é o meio de chegar a isso? Olha a pergunta aqui que ele falou para nós. Nós sabemos que a máxima, que o caminho é esse, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer. Qual o meio de chegar a isso? Responde fácil, né? Fazer o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim de cada dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava se não tinha perguntava mesmo, se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever e se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que eu, em mim, necessitava transformar. É nesse. Exatamente. Então é super tranquilo. Quando a gente lê, todo mundo cita a 919 e de reforma íntima. Eu sempre brinco mais ainda. Tem muita gente que quer fazer terapia de vida passada. E eu sempre brinco que não tem necessidade nenhuma. Porque se a gente conseguir ser honesto a ponto de olhar no espelho de verdade e ser justo e transparente comigo mesmo, eu não preciso de fazer nenhum tipo de regressão. Nenhuma regressão. Por quê? Todos os meus equívocos, todos os meus defeitos, todos os meus hábitos, eu sei que eu tenho. O grande problema é que quando envelhece, todo mundo fala, nossa, 919, todo mundo cita 900, e você faz. Nós fazemos. Nós conseguimos sentar, nem com a gente, nós somos tão infantis ainda,
que nós mentimos para nós mesmos, nós tentamos esconder de nós mesmos os defeitos e hábitos equivocados que nós temos. Então, quando justifica. Tentam, mas a gente não consegue ainda, quando a gente fala do 919, nós não temos coragem, não temos maturidade nem para olhar no espelho e falar assim, nossa, eu ainda minto, nossa, eu ainda fofoco, nossa, eu tenho o hábito de beber muito, nossa, eu ainda falo mal dos outros, nossa, eu tenho hora que eu tenho preguiça, quando chega 10 eu já começo a fechar minha gaveta, porque 6 horas eu vou embora. Nem isso nós não temos coragem de fazer, ou melhor, nós não temos maturidade para fazer. Então parece que é tão fácil o 919, que todo mundo cita, e nós não colocamos em prática, porque nós somos tão infantis, nós somos tão mimados, que nós tentamos, e tão infantis, que nós tentamos mentir para nós mesmos, ou ocultar de nós mesmos os nossos equívocos, quando, na verdade, quando nós queremos realmente mudar, quando realmente nós queremos nos transformar, quando nós queremos deixar o homem velho para trás, é exatamente isso que eu preciso, é identificar quais são as minhas falhas, os meus defeitos, os meus hábitos equivocados, e não cometer mais. Então, só que por isso, fazer isso, quando a gente conseguir ser honesto com o espelho. O que nós fazemos... Normalmente, você acabou de falar, normalmente o que eu faço? Eu justifico o meu equívoco com alguma coisa, normalmente com outro. Ah, eu fofoquei porque você falou. Outro veio aqui e eu não podia guardar. Podia. Uma vez a Célia Diniz, aqui sozinho, conversando com ela e tal, eu comentei uma coisa com ela, falei, a pessoa me falou que ela não podia guardar para ela tal coisa. Ela deu uma respirada funda e tal, virou para mim e falou, podia sim. Porque se não era para contar, era para ele ter ficado quieto. Era para a pessoa não falar nada para o outro. Então, ele podia, assim, não é que ele não aguentou, ele gostou de te contar. E a gente gosta. Por isso que eu falo, então, mais do que na hora da gente simplesmente parar de nos enganar, parar de mentir para nós mesmos, se nós queremos acelerar o processo, é óbvio. Então, essa história de, eu quero mudar, por que não está fazendo? Então, eu só vou emendar, Dani, aí você pode comentar, mas é o que a gente vai ver na 909. Para mim, ele é mais profundo até, ou está pau a pau com a 919. Olha o que Kardec pergunta, se não cabe para a situação. 909, quem quiser procurar, todo mundo conhece, mas é 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha a pergunta, é isso que nós estamos falando. Poderia sempre o homem, o Kardec pergunta assim, o Alexandre, por ele mesmo, pode parar de cometer os vícios que ele tem, as más tendências? Será que o Alexandre pode parar de mentir, pode parar de fofocar, pode parar de beber, pode parar de fumar? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos, para mim, ela é fantástica e é um tapa na cara, mas daqueles de costa de mão. É humilhante, né? Sim. E, por vezes, fazendo esforços bem pequenos. E olha o resto. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentro de vós fazem esforços. Se a gente deixar isso estampado no quarto, na geladeira, na churrasqueira, no barzinho, na mesa de jantar e tal, e a gente lê isso daqui, e se a gente realmente quiser fazer transformação, cada vez que você lê a 909, você vai ficar com vergonha. Porque os espíritos estão falando simplesmente assim, vocês são preguiçosos. Vocês são extremamente preguiçosos. Para você mudar, é só você se esforçar um pouquinho. É isso que ele fala. É isso que os espíritos nos dizem. Então, quer dizer, mas aí, lógico, que nós trazemos, eu sempre digo isso, extremamente enraizado, a terceirização. Eu vou rezar para o meu espírito protetor me ajudar, eu vou rezar para Jesus me ajudar, eu vou pedir para Deus me ajudar, eu vou pedir para Maria me ajudar. Filho, ajudar a fazer o quê? Você está tendo oportunidade diária, minuto a minuto, você está se confrontando com as possibilidades de mudança. Quando o seu filho, sua mulher, seu marido, seu pai, sua mãe fala, você está errado, pronto. Não precisa nem olhar. As pessoas nos dizem o tempo inteiro. Se não tiver coragem de olhar no espelho, escuta um pouquinho o que o outro que gosta de você de verdade está te falando.
está resolvido o problema. O problema é que nós somos extremamente preguiçosos. Nós não queremos essa responsabilidade. Era tão bom quando você ia lá no Padre Chuvisco e contava os pecados para ele dava 10 Pai Nosso e estava zerado. Aí só na Páscoa do ano que vem que eu ia contar meus pecados de novo. O máximo que acontecia, ele aumentar mais 10 Ave Maria, quando a bobagem que eu tinha feito era muito maior, porque senão eram os mesmos 10 Pai Nosso. E aí a gente sabia, né, quem tinha feito mais bobagem, porque quando você perguntava o que foi hoje, 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Ah, então a batata assou. Porque senão eram 10 Pai Nossos. E aí estava tudo certo. Então nós temos isso ainda muito enraizado. A terceirização, inclusive da nossa transformação, inclusive da nossa melhora moral. Nós queremos que o outro faça. E quando nós chegamos no Espiritismo, então, mais ainda. Porque quando nós fazemos de errado, aí os caras arrumaram uma desculpa maior ainda. É o tal do obsessor. Quando nós nos equivocamos, quando nós falamos besteira, quando nós agredimos alguém verbalmente ou fisicamente, deve estar possuído. É o tal do obsessor. Isso não é meu. Não é seu? Caramba, acho que é meu. Né? É isso que eu falo. Nós gostamos de fazer o que nós fazemos. Quando nós agredimos alguém, quando nós falamos mal de alguém pelas costas e tal, nós temos prazer de fazer isso. Porque senão não faria. Você não faz nada que não te dê prazer. Então, é nesse sentido. Pode falar, Débora. Exatamente. Não, é isso mesmo. Eu acho que o grande ensinamento do Evangelho inteirinho, segundo o Espiritismo, sobre transformação moral é a 909. Ela é um tapa na gente, ela deixa a gente envergonhado, né? Porque nós não fazemos esforços. E o ponto que você tocou, de que a gente é imaturo espiritualmente, né? Que a gente ainda não tem coragem de admitir os próprios defeitos, os próprios vícios, é justamente o ponto que deixa a gente impossibilitado de fazer a reforma, que deixa a reforma dificultada. É por isso que a gente acha tão difícil fazer a transformação moral, porque a gente não tem coragem, na verdade, de admitir os nossos próprios defeitos, né? Tem uma frase do Khalil Gibran que fala, né? E disse o divino, ame o vosso inimigo. E eu obedeci e comecei a amar a mim mesmo. Né? Porque o nosso grande inimigo, na verdade, somos nós mesmos. A gente não deve essa explicação dos nossos vícios, a não ser para nós mesmos, com uma mentira, com uma fofoca, com os nossos maus hábitos, a gente influencia, até prejudica pessoas, tal, mas aqui, na Terra. Agora, o grande prejudicado somos nós mesmos, e o grande problema é a gente ter essa maturidade. Eu acho que o autoconhecimento aí é o grande problema para a gente fazer essa mudança dos hábitos que precisam ser mudados, porque enquanto a gente não começar a olhar para nós mesmos, a gente vai jogando a desculpa nos outros e cada vez menos a gente vai se preocupando em fazer essa tão esperada transformação. Por quê? Porque a culpa nunca é nossa. Né? Como você disse, a gente não tem a coragem de se olhar no espelho muitas vezes e falar, você é ciumento, você precisa mudar isso, cara, você tá indo para o caminho errado. Né? E eu acho que o ensino do Emmanuel, eu acho que a gente deve levar todo dia, toda noite, tentar passar da cabeça para o coração. É disciplinar, é o único meio. Tem dois meios, né, que a gente tem de fazer a transformação moral. É se autoconhecer e se disciplinar. É a única forma. E isso exige o quê? Isso exige o quê? O que os espíritos falaram que a gente não tem. Com poucos dentre vós fazem esforços. Não fazemos. Muitas vezes a gente até diagnostica o erro, mas a gente não trabalha na disciplina do hábito, né? Eu acho, que a gente, na verdade, minha opinião, a gente tem dois modelos para seguir, para fazer a nossa transformação moral, né? O primeiro modelo é Jesus, o Evangelho, né? Os Espíritos nos deram essa resposta, qual o modelo e guia nosso é Jesus. Tudo bem. E o segundo modelo somos nós ontem, na verdade. Né? Eu acho que a gente só tem que se comparar com duas pessoas. Jesus é a meta. Maravilha. Então, nós temos que chegar lá. Mas, durante o caminho, o outro modelo guia nosso somos nós ontem. Espera um pouquinho. Hoje, eu estou um pouquinho melhor do que ontem? Né? Como a gente brincou, né? Eu contei 20 mentiras hoje, eu contei 19, hoje eu contei 20, ou 21, 25. Então, são dois modelos. A gente seguir esses dois modelos, fatalmente nós vamos chegar lá. Jesus a meta e a gente ontem. Eu acho que é isso que é
Na verdade, Dani, aproveitando é isso que eu falo, eu digo sempre que a doutrina tem, até agora, pelo menos, ela tem todas as respostas, né? Na verdade, eu é que não consigo fazer o que ainda não estou pronto para conseguir cumprir essa meta, ou chegar nessa meta, que é a perfeitividade. Mas aí você tocou no assunto do guia modelo, e você falou do homem velho, é o outro guia. Na verdade, nós temos o livro dos Espíritos nos responde isso com uma clareza, nós estamos estudando as leis morais, chegamos nas leis morais, né? Na quarta-feira, e a gente sempre tem que lembrar o seguinte, né? Que é a pergunta de Kardec lá no comecinho, né? Não, mas tá bom, você vive falando da lei de Deus, da lei do Pai, da lei divina e tal, onde está a lei? Na Bíblia? No livro dos Espíritos? No Evangelho segundo o Espiritismo? Não, a resposta dos Espíritos é super simples, na sua consciência. Então, nós temos noção clara de que nós temos que mudar, nós temos que melhorar, só que nós simplesmente... Nós lembramos de algumas coisas que eu sempre digo o seguinte, ó, quem somos nós para condenar o erro de alguém, se nem os meus eu não reconheço? Como é que você sabe que o outro está equivocado se você não enxerga nem os seus que está dentro de você? Exatamente. Tem que fazer isso, em apontar o erro do outro. Com uma facilidade que eu fico assustado. Somos todos psicólogos e médiuns. Porque nós sabemos até o que está pensando. E nós não conseguimos identificar nem o que eu preciso mudar. Então, quer dizer, é muito simples. É mais uma terceirização. O outro está errado, o outro continua fazendo isso, o outro continua fazendo isso. Perdendo tempo precioso, que é simplesmente melhorar. Entender ou tentar descobrir. Sim, na 919, conhece-se a ti mesmo. E é isso que eu falo, conhece-se a ti mesmo. É de verdade conhecer. É olhar para o espelho e saber de outra, gente. Isso não é vergonha para ninguém. É isso que nós falamos agora há pouquinho. Não tem nenhuma vergonha em ainda ser esse homem com vários defeitos e vícios, porque nós estamos vivendo numa realidade de um planeta que a maioria esmagadora é assim. Nós ainda temos esses defeitos, nós ainda somos... Qual a maior chaga da humanidade? Orgulho e egoísmo. Nós estamos vivendo num planeta que o orgulho e o egoísmo são as maiores pragas. Isso os espíritos já nos diziam em 1860, 1857, eles deram essa informação. Mas você pode ter certeza, em 1857, quando veio a ratificação, nós já sabíamos. Por quê? Porque está na consciência. Eles falaram para nós que a lei está na consciência. Então, se está na consciência, nós sabemos disso desde sempre. Exatamente. Nós, preguiçosos, nós é que não queremos nos transformar. Nós queremos que o outro faça. O outro precisa parar de mentir, o outro precisa parar de beber, e eu simplesmente acho que eu não preciso fazer nada. É assim, né? O outro é grosseiro. A gente já não leva desaforo para casa. Exatamente. Né? Eu vou ficar quieto diante disso? Ele é grosseiro, pô. Mas eu falei mesmo. Eu não levo desaforo para casa. A gente sempre tem uma justiça. É por isso que a transformação moral, muitas vezes, não vai para frente, porque a gente não admite. O Emmanuel falou para a gente, né? Examine as suas tendências e você vai se conhecer. Sim. Né? Você falou perfeito, a gente quer saber quem a gente foi. É fácil ver quem a gente foi. Vamos examinar as tendências que nós temos hoje. A gente vai saber quem a gente foi. E geralmente vamos chegar à conclusão de que a gente não foi coisa muito boa, né? Não, com certeza, né? Isso é espiritualidade me constante. Senão a gente não estava aqui. Por isso que eu falo, tinha uma pessoa que estudava com a gente, nossa, adoraria saber quem eu fui e tal. E Deus me livre. Eu não me suporto. Hoje em dia eu já tenho vergonha do que eu sou, você imagina no anterior. Melhor não ser. Pelo menos eu tenho a desculpa de que eu tenho que melhorar e não corrigir o tanto de bobagem que eu cometi. Dani, nós também vou usar uma frase do Chico que cabe muito aqui, ó. A prisão que podemos ter na vida é aquela quando a gente descobre que estamos sendo não aquilo que somos, mas o que gostaríamos que fosse. Que fosse. Então é nesse sentido. E tem uma frase do Ariano que eu adoro, eu sou fã, né? Como sou pouco e sei pouco, faço pouco que me cabe me dando por inteiro. É esse o caminho, gente. Nós ainda estamos engatinhando, ainda estamos na infância, muita gente falando aí, eu tenho muita gente, a Elis está falando, nós teremos que ser exilados de Capela novamente. A Adriana, para começar a corrigir nossos defeitos, precisamos primeiro admitir que eles existem.
a Madá está comentando, a Daiane está falando sempre temos a desculpa. Então, assim, esse é o intuito, gente. Mais do que a gente se sentir culpado, o grande trabalho e o que a doutrina nos dá de grande consolo é de que simplesmente nós temos todo o tempo no mundo para melhorar. Então, o Dani falou lá no comecinho, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para eliminar ou para diminuir as suas más tendências. E não é o verdadeiro espírita. É que isso, é isso que eu falo, a gente começa a usar umas palavras para usar bordão, e isso eu não gosto muito. Na verdade, simplesmente, o que nós precisamos é entender que o processo ele é gradual e constante. A pressa, como eu sempre digo, é minha. O pai está lá, está criando o tempo inteiro, e esperando e tendo certeza absoluta que nós vamos chegar até ele. Mas não daquela forma infantil que ainda nós vemos, ou muitas crenças acreditam, que é através de ficar ajoelhado no milho, de fazer penitência. Não, nós vamos chegar até ele com o nosso esforço. Esse é o verdadeiro espírita, quando eles dizem isso, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em eliminar, diminuir as suas más tendências, é nesse sentido. A pressa de chegar ao Pai é nossa, que nós vamos chegar, certeza absoluta. Essa é a certeza que a doutrina espírita me dá, que é racional. Se ele é perfeito, ele não criou nada imperfeito. Nossa, Alexandre, mas e o assassino? Perfeita criação, só não está acabada. Só não foi lapidado ainda, como a Melissa comentou no comecinho. Não está pronto. Não está pronto, mas vai ser. Então, o que nós precisamos entender dessa transformação moral é de que a responsabilidade é minha e a pressa para que isso aconteça, que eu chegue o mais rápido possível, a perfeitibilidade é exclusivamente minha. E a mudança, e aí vai a triste notícia para o domingo, a mudança sou eu que faço. A transformação moral sou eu que faço. Então, não dá. Domingo de manhã, até agora foi só coisa boa, né? Notícia triste, ou boa, porque a responsabilidade é minha, é de que quem vai se transformar e quem vai ter que não medir esforço para acontecer isso, sou eu. Então, a gente é que vai ter que encarar se nós achamos isso ruim ou se isso é bom. Eu acho que é bom, porque está na minha mão, eu não dependo de ninguém. Então, eu parar de mentir depende de mim, não depende de ninguém, gente. Olha que maravilha, eu não preciso que alguém me perdoe, eu não preciso que alguém me ensine a parar de beber, é só eu parar. E aí, vamos lá na 909, o esforço é mínimo, nós somos preguiçosos, eles nos disseram isso. E aí, por incrível que pareça, às vezes nós nos sentimos ofendidos, nossa, mas eles foram duros. Não, eles foram sinceros, nós somos mesmo, está tudo aí. Nós é que somos, nós é que vamos empurrando com a barriga, fingindo que não tem. E espírita, ainda por incrível que pareça, tem muito que falando assim, mas nós temos ainda, como tem a reencarnação, eu faço na outra. Sem problema nenhum, realmente você tem outra. A pressa é sua. Vai voltar um pouquinho para trás e vai ter que andar mais, provavelmente com dificuldades maiores. Dani, só para você encerrar, depois... A gente não pode querer... Está todo mundo eufórico, né, Lé? Que a gente está na transição planetária, né? A gente vai passar para o mundo de regeneração. A gente não pode querer viver num mundo de regeneração com atitudes de mundo de prova e expiação. Né? Não tem, não dá para furar fila, nós não vamos ser amigo do porteiro que vai deixar a gente entrar. Assim, com atitude de mundo de prova e expiação, nós vamos ficar em mundo de prova e expiação. Então, por isso que eu acho interessante a peça que você falou. E o que conforta a gente, que você tocou nesse ponto importante também, eu acho que a gente... não pode, eu acho que de tudo que a gente conversou, é importante a gente não ficar com o sentimento de culpa, né? Quando a gente não consegue, eu sou imperfeito, todos nós somos, mas o grande conforto é aquele que Jesus deu para a gente, que você disse, dizendo que nenhum de nós vai ficar para trás. Nenhum de nós vai ficar para trás. E vai depender só de nós mesmos. Né? Você citou uma frase do Chico, e eu acho que uma frase animadora dele também, aquela que todo mundo conhece, que percorre o Facebook e o WhatsApp, é dizer que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas que a gente pode, a partir de agora, todos nós, fazer um novo final, né? A partir de agora. Né? A hora é agora. A gente não pode planejar a nossa transformação moral.
não tem planejamento, ela tem que ir acontecendo, né? Justificando mais um pouquinho o termo reforma, reforma tem que ter planejamento. Transformação é no dia a dia, é começar agora e falar, não, eu quero ter um novo final. Então, o começo é agora, né? A gente não pode voltar lá atrás e começar de novo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Eu acho que isso é uma frase que traz bastante consolo para a gente, e o maior consolo de todos, repito, é Jesus nos dando a garantia de que a gente vai chegar lá. É só a gente seguir a receita, a gente é ser humano, né? A gente gosta de protocolo e de receita. Então, a receita está lá, está no evangelho dele. Vamos estudar, vamos tentar aprofundar, né? O pessoal fala que ele é a porta, mas o espiritismo é a chave, né? Só que se a gente destrancar e não abrir a porta, a gente não entra no ambiente, né? Então, a gente tem que destrancar a porta e abrir a porta, ou seja, nós temos que mergulhar no Evangelho de Jesus, estudar o Evangelho de Jesus, e mais importante do que tudo, é praticar, né? Então, eu acho que todos nós estamos no mesmo nível, ninguém tem que ter vergonha dos seus defeitos, porque todos nós, senão a gente não estaria aqui, mas a gente tem que ter, não vergonha, mas a gente tem que ter aquele incômodo diário dos nossos defeitos para nós mesmos. Maria Teresa já disse que nunca foi entre nós e os outros, é só entre nós e Deus, né? É nós conosco mesmo. Então, eu acho que esse incômodozinho a gente tem que ter. E ele só vai vir através do autoconhecimento verdadeiro, que é aquele que você falou, que a gente se olhar no espelho e ser verdadeiro com a gente mesmo. A partir daí, a gente vai começar a ter mudança. Eu agradeço, viu, Lé, muito a oportunidade de estar aqui aprendendo, de estar debatendo, porque eu acho que essas questões são as questões principais na vida da gente, né? A gente vive o dia, às vezes, no piloto automático, né? A gente acorda, liga o piloto automático e vai vivendo. E a gente esquece, muitas vezes, de prestar atenção naquilo que realmente importa para a gente, né? Então, essa é uma oportunidade da gente estar podendo estudar um pouquinho, mas muito mais para aprender do que para falar alguma coisa, né? Para a gente aprender todo mundo junto e ver que sozinho a gente não faz nada. Quando a gente nos dá as mãos aí, todo mundo estuda e cresce junto, é a maneira da gente evoluir, né? Então, obrigado aí pela oportunidade. Foi uma felicidade muito grande para mim. Joia, Dani, nós que agradecemos a oportunidade, vamos fazer outras, provavelmente. Gente, também para todos aí que assistiram, comentários, depois eu vou tentar responder um por um, o Dani entra aí também. Quem quiser fazer mais algum questionamento, alguma coisa, pode continuar na página mandando. Só os avisos da semana que vem. Amanhã nós vamos ter a palestra, a parábola com o Guto e a Nayara, o Guto Seixas, Guto Seixas de Araraquara e a Nayara, lá do Redenção, teve com a gente no domingo, eu participei com eles na live, então amanhã é o Guto. Na terça nós temos uma palestra com a Sandra Fiore, de Araraquara, a primeira vez que ela vai fazer palestra com a gente, já fica o convite também. E domingo que vem, gente, nós vamos ter um bate-papo, não vai ser às 10 da manhã, por conta de um problema de horário lá, mas nós vamos ter um bate-papo muito bacana. Em novembro ele vai passar esse transtorno que nós estamos vivendo, vai estar com a gente presencialmente aqui. Nós vamos ter no domingo que vem o Wagner Moura, do Fraternidade Sem Fronteiras, às 6 horas da tarde, às 18. Nós vamos divulgar na página e tudo mais, mas já fica no domingo que vem o Wagner Moura. E nós vamos bater um papo sobre fraternidade. Quem não conhece, procure já conhecer. Trabalho maravilhoso que o Wagner faz com a ajuda da gente. Nós vamos estar junto com ele às 6 horas da tarde da semana que vem. Até estou com a camiseta do Fraternidade. Estão passando por um momento muito complicado, né? As doações diminuíram bastante, tem um trabalho magnífico. Então, nós vamos bater um papo bem agradável com o Wagner, das 6 às 7 da noite, no domingo que vem. Então, o horário vai ser diferente do que a gente tem feito nos domingos. E aí tem muita novidade boa, gente. Domingo que vem é o Wagner Moura, no outro nós vamos ter um bate-papo fantástico com o Charles Kemp, um francês, presidente da Associação Parisiense de Estudos Espíritas, de um conhecimento fantástico, um líder da doutrina espírita maravilhoso, vai estar com a gente no dia 7, no domingo, às 9 da manhã, um horário um pouquinho antes, porque tem 5 horas de diferença, então é 2 horas da tarde lá. No dia 14, aí eu não vou lembrar mais, porque tem tanta coisa boa acontecendo,
E aí, acho que na sexta que vem também nós vamos ter o lançamento do projeto do Paulo Fernandes sobre Paulo de Tarso. Tem muita coisa aí que a gente vai divulgando, tá? Então nós temos o Wagner Moura, nós temos o Charles, depois dia 14, estou tentando lembrar que também alguém... Dia 14 nós vamos ter o Renato Prieto, que é o André Luiz. Ninguém conhece o Renato como Renato, todo mundo conhece ele como André Luiz. Eu já falei para ele que eu vou chamar ele de André Luiz no bate-papo, porque ele tem cara de André Luiz, não tem jeito. Então tem um monte de coisa boa que vai acontecer nos domingos, durante a semana, a programação normal. Dani, obrigado de novo de ter participado. Topado. Gente, todo mundo que participou, muitos comentários extremamente ricos que nos ajudaram. Depois eu tento, o que for der para responder um a um, eu tento responder por aqui, pela página depois. Tá bom, Márcia? Obrigado pelas colocações. Paula, Humberto, o pessoal que estava com a gente desde o começo. Obrigado, bom domingo para vocês e bom feriado para quem está em São Paulo amanhã. Não inventar que terça-feira vai ser Natal, terça-feira a gente volta a trabalhar. Bom dia, bom domingo para vocês. Obrigado pela participação. Terezinha de São Carlos, Dani, ó. É mesmo? É de São Carlos, ela está na página sempre com a gente, mas ela é de São Carlos aí. Puxa, que legal, que legal. Muito obrigado. Não tem nada a ver com a gente, por família ou amizade. Conheceu a página e é de São Carlos. Gente, bom domingo. Bom domingo para vocês. Até amanhã na Parábola. Tchau, tchau, Dani. Bom domingo a todos. Tchau, tchau, Léo. Valeu.